Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Louvamos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que vamos ter estudando a Bíblia. Louvamos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Hoje, dia 30 de abril, um dia especial, estou completando mais um ano de vida. Louvado seja Deus, eu sou feliz e agradecido pelas misericórdias dEle para comigo e também estou agradecido porque Ele se faz presente cada dia, cada momento e também nos usando para pregarmos o Evangelho. Queremos mandar um alô especial para Regina Andrade, Dilza Flora, Dilma Reis, Marlene, Roseli Menezes, Tereza Menezes, Vanderleia, Cleide Rejane, Maria das Neves, Fátima, Donizete Pereira Alves, também um alô especial para o Antônio Albuquerque, Maria Eva Oliveira, Genilda Sandra, pedindo orações por ela e pelos netos e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Iremos, Pai, neste momento estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento e, em especial, Pai, nós Te agradecemos por estar me concedendo mais um ano de vida hoje e que eu continue sendo usado por Ti e estar sempre disposto a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, especialmente Genilda Sandra, também Aurora, e ainda pedimos que abençoes a Maria das Neves, a Fátima, Donizete Pereira Alves, Antônio Albuquerque e todos os demais, Pai. Tu conheces os problemas de cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Como é bom completar mais um ano de vida, não é verdade? Eu fico muito feliz, agradecido a Deus. Deus, Ele tem preservado a minha vida ao longo desses anos e sempre procurei estar na presença de Deus, fazendo a vontade dEle, e agradeço por Ele me abençoar, especialmente na mensagem que nós transmitimos cada dia a vocês e também nas igrejas, que almas sinceras cheguem aos pés de Jesus através do trabalho que nós fazemos. Nós queremos aqui ser gratos a Deus, sabendo que os dias passam rapidamente e nós temos que estar sempre preparados para que, quando chegar o nosso momento, nós possamos ter a certeza de que vamos nos encontrar com o nosso Jesus. Estamos nessa semana continuando o estudo sobre nações, é a parte 2 que nós começamos na semana passada. Nós já falamos aqui essa semana sobre os reinos que iriam se suceder, que foram vistos no sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua e também no sonho, na visão que Daniel teve dos animais que saíam da água. E lembrando sempre que quando fala em águas, em profecia, simboliza regiões muito povoadas. E esses reinos surgiram exatamente de regiões povoadas, saíram das águas. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e depois houve a divisão dos reinos. Estamos vivendo no período da divisão dos reinos e caminhando para os últimos acontecimentos da história deste mundo. Assim como Deus mostrou através dos símbolos, dos sonhos, das visões, que os reinos iriam se estabelecer e depois iriam cair, iriam ser sucedidos por outros reinos, também Deus mostrou que nos últimos dias estariam acontecendo muitos sinais, muitos prodígios e tudo indicando que a volta de Jesus está muito próxima. Nós sabemos que a maioria das nações trabalham contra o povo de Deus, trabalham contra aqueles que querem se manter fiéis a Deus, observando a sua palavra, os seus ensinos, fazendo a vontade de Deus. E essas pessoas que permanecerem fiéis, mesmo em meio à perseguição, elas receberão a coroa da vida eterna. E nós esperamos estar entre esses que irão receber das mãos de Jesus a coroa. Nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 12,
nos versos 15 e 16, João, o apóstolo, ele escreveu: Então a serpente com uma torrente de água fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Aqui o apóstolo João falando exatamente da serpente, que é Satanás, o diabo, e ainda fala aqui do dragão, né, que abriu a sua boca e fez jorrar água para tentar afogar a mulher. Quem é essa mulher? A mulher é a igreja. Em profecia, mulher simboliza igreja. A mulher vestida de sol é a mulher pura, a igreja verdadeira, a igreja que procura seguir os ensinamentos da Bíblia. A mulher prostituta, que também fala aqui em Apocalipse, é a igreja que se corrompeu. É a igreja que introduziu heresias e que a maioria das igrejas seguem essas heresias, essas doutrinas falsas que foram incluídas na igreja cristã. E o dragão, então, ele se ira exatamente contra esses que querem permanecer fiéis. E nós conhecemos muito bem a história, e a profecia fala dos 1260 anos que a igreja seria perseguida, e começou exatamente no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. E as nações, como diz aqui, né? A serpente fez jorrar água da sua boca, um rio tentando afogar a mulher. Essa água aqui, esse rio, eram as nações que perseguiam o povo de Deus. E o que aconteceu? Os cristãos sinceros que estavam vivendo naquela região densamente povoada, que era a Europa, naquela ocasião, eles tiveram que fugir. Eles se uniram, tomaram um navio, Mayflower, e vieram parar exatamente aqui onde eu estou morando, aqui na Nova Inglaterra. O navio aportou aqui pertinho, onde eu moro. E aqui desceram os cristãos que estavam fugindo da perseguição da serpente, do dragão, que estavam querendo obrigar as pessoas a fazer o que eles queriam, contrário à palavra de Deus. Então, para eles se verem livres dessa perseguição, esses cristãos vieram para esse país aqui, chamado, essa região onde eu moro, Nova Inglaterra. Aqui eles vieram parar, e aqui eles se estabeleceram. E diz então a palavra de Deus que o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Agora em Apocalipse 13, versos 1 e 11, diz assim: Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia. Esse foi o verso 1 do capítulo 13. Agora o verso 11 diz assim: Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Esses primeiros cristãos que saíram lá da Europa e vieram aqui para este país que é os Estados Unidos, na época não tinha esse nome Estados Unidos. Eles colocaram este nome aqui de Nova Inglaterra. Por quê? Porque eles vieram daquela região da Inglaterra. E aqui eles se estabeleceram. E o que aconteceu? João viu sair uma besta do mar que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Mais uma vez aqui, essa besta, este animal, simboliza aquele que Daniel viu também lá na visão do capítulo 7 de Daniel que nós estudamos ontem. Uma besta terrível e espantosa com 7 chifres, vejam, com 10 chifres. Esses chifres simbolizam a divisão dos reinos que iria acontecer e aconteceu no Império Romano. E então no ano 476 da nossa era, surgiu um outro poder, um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, na cabeça deste animal, dessa besta, derrubou 3 outros chifres, quer dizer, 3 reinos foram derrubados para que esse chifre pequeno se estabelecesse. E esse chifre pequeno tinha olhos e tinha boca, e ele proferia palavras de blasfêmia contra o Altíssimo. E é exatamente o que aconteceu com a igreja cristã.
Esse poder se tornou um poder político-religioso. E esse poder, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, ele começou a perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus teve que fugir. Vieram parar exatamente aqui nessa região onde eu estou vivendo, que é a Nova Inglaterra, e aqui então eles puderam, a princípio, ter liberdade para cultuar a Deus. Aqui a religião estava separada do Estado. Aqui o Estado não tinha influência sobre a igreja, como estava acontecendo lá na Europa. Mas o que acontece? Quando chega no capítulo 13, verso 11, o João viu uma outra besta que surgiu da terra, um outro poder que surgiu da terra. Se em profecias mares simboliza região densamente povoada, aqui então, em profecias, terra simboliza região pouco habitada. Havia poucos habitantes aqui. Havia aqui índios que viviam nessa região. E aqui João viu que essa besta, ela tinha 2 chifres. Lembrando sempre a vocês que besta significa animal, significa um poder, uma força. Então, João viu essa besta que tinha 2 chifres como de cordeiro, mas que falava com voz de dragão. Vejam, que símbolo, não é mesmo? Era um animal parecido com um cordeiro, dócil, não é? Os cordeiros são mansos, mas falava como dragão. Esse país em que nós estamos vivendo, que é os Estados Unidos, é então simbolizado por essa besta de Apocalipse capítulo 13, verso 11, a besta que surgiu da terra. Porque a princípio, como eu disse a vocês, os cristãos aqui, os que se estabeleceram aqui, que fugiram da perseguição na Europa, eles tinham liberdade. Mas esse cordeiro com 2 chifres, ele começa a falar como dragão. Ele vai começar a impor leis, obrigando os cristãos a seguirem o que eles querem e não seguirem a Bíblia. E estamos muito próximo do cumprimento dessa profecia. Ainda não está cumprida, porque ainda aqui o povo tem liberdade. Aqui você pode cultuar o que você quiser, você tem liberdade de se expressar, de falar, e ninguém te proíbe. Mas esse cordeiro com 2 chifres vai começar a falar como dragão, vai começar a tirar a liberdade dos cristãos e vai impor leis que obriguem as pessoas a desobedecerem a palavra de Deus. E como nós lemos aqui no capítulo 12 e no verso 17, que diz que o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. O povo que sempre procurou se manter fiel a Deus sempre foi perseguido, e não será diferente agora no tempo do fim. A igreja cristã verdadeira, a igreja cristã pura, apesar dos defeitos que tem, dos problemas que tem, essa igreja que procura seguir a orientação da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos e manter a fé em Jesus, ela vai ser perseguida. E é por isso que nós precisamos buscar, dia após dia, enquanto nós temos a liberdade, a presença de Deus em nossa vida, conhecer as profecias, conhecer o que Deus pede de cada um de nós, para que nós possamos resistir, para que nós não venhamos a ceder, porque muitos, infelizmente, irão ceder, abrir mão de sua fé, porque a pressão será muito grande. Mas Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele promete estar conosco, nós não deveremos temer esses dias que estão diante de nós, mas nos mantermos confiantes de que Deus, Ele, no momento certo, Ele vai enviar o livramento para o seu povo, como diz Daniel no capítulo 12, que nesses dias dessa perseguição, nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Daniel capítulo 12, verso 1. Então, nesse tempo de perseguição, Deus vai se levantar para livrar o seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra, a nos mantermos fiéis aos princípios bíblicos e estarmos de pé quando Jesus voltar para nos buscar. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia, retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse:
Examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.